Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Ricardo, estou aqui gravando mais um vídeo para o canal A Restauração de Yeshua. E hoje é um assunto, meio polêmico, né? Até hoje tem muitas dúvidas, mas isso está, vamos supor, vindo à luz, né? Então as pessoas estão tendo um entendimento menor sobre o quê? Sobre a passagem de Gálatas, né? Gálatas é um livro muito complicado, porque as pessoas acham que Paulo está sendo contrário à lei de Deus, né? Porque ele usa alguns termos ali, obras da lei e debaixo da lei, né? Então hoje nós vamos, falar o que são as obras da lei, né? Para ver se os irmãos, né, entendem de uma vez e entendem o que o Rabino Shaul, também conhecido como Apóstolo Paulo, está falando, né? Porque às vezes a pessoa está há muito tempo ainda na fé e ainda não é que não entendeu, é que não teve esse conhecimento, não teve ninguém para passar para elas, né? Eu até brinco, né? Eu conversando com o pessoal, eu falo, falo igual Paulo, Gálatas insensatos, eu querendo dar o maná para vocês e vocês querendo comer traquinas com corante de cochonilha. Então assim, hoje eu vou usar, logicamente, né, a Bíblia, que é o nosso manual de fé, né? E vou usar uma literatura aqui que eu recomendo a todos, que é esse livro aqui, ó. É o livro do Tzadok, né? Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e os seus talmidins, os seus discípulos, né? Aqui ele vai trazer aqui um pedaço do manuscrito do Mar Morto que foi escrito e fala o que são obras da lei ali, né? Espero ser breve aqui no vídeo, porque é uma coisa muito simples, né, de se entender. Então não precisa eu ficar horas e horas aqui falando, né? Então primeiro eu vou ler o que está escrito aqui em Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 10. Gálatas 3, a partir do verso 10. Diz assim: E os que são pelas obras da lei, esses estão embaixo de maldição. Pois está escrito: Maldito todo aquele que não se atenta a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Já vou parar por aqui. A pessoa vê aqui, ó, isso aqui e fala assim, ó: obras da lei. Então malditos são aqueles que não se atentam, né, a todas as prescrições. Aí a pessoa fala: tá vendo? Eu tenho que cumprir tudo que está lá na lei. Fala: não, meu irmão, você não tem que cumprir tudo que está na lei. Porque na lei há mandamentos para quem era sacerdote, há mandamentos para quem era do exército, há mandamentos para quem era pai, há mandamentos para a mulher. Então assim, dos 600... E outra coisa, não existe mais templo em Israel. Daqueles 600 mandamentos, mais ou menos uns 400 nem se aplica mais, porque não tem templo. Então, você entendeu? Tem que saber também o que está falando. Dá vontade de chegar para a pessoa assim: você pode cumprir um mandamento, vamos supor, para a mulher que está no período menstrual dela? Não. Por quê? Porque você é homem. Isso eu estou falando para quem é homem. Você pode cumprir esse mandamento? Não. Então já é um mandamento que você não cumpre. Então você tem que entender o que precisa você cumprir e o que você não precisa cumprir. Então não é tudo que está lá que você vai fazer. Aí continua falando aqui: e que pela lei ninguém se justifica diante de Deus. É evidente, pois o justo viverá pela fé. Aí Paulo continua: o justo viverá pela fé. Aí a pessoa lê só até aqui. Aí ele fala: ora, a lei não é pela fé? Se você cumpre o que está escrito aqui, ó, tudo, desde Gênesis a Apocalipse, não é pela fé, meu irmão? Você precisa ter fé, né, para cumprir isso aqui. Se você não tem fé nenhuma, como é que você vai cumprir? Então daqui ele fala: ora, a lei não é pela fé? Aí ele continua: Cristo nos resgatou da maldição da lei, se tornando maldição por nós. Aí a pessoa pega e fala assim: olha aí, tá vendo? A lei é maldição. Não, meu irmão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, que está escrito lá em Deuteronômio 28. Para quem não cumpre os mandamentos de Deus, não cumpre a palavra, ou não cumpre a lei, como você queira, ou a Torá, não sei como quem vai estar assistindo prefere chamar, tem lá em Deuteronômio, deixa eu ver até que de que versículo para frente que fala lá. Se não me engano é Deuteronômio 28. Isso mesmo, Deuteronômio 28. A partir do verso 15.
Aí vai falando aqui, ó. Todavia, se não obedeceres à voz de Deus, cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, todas essas maldições virão contra ti. Então assim, se você não pratica a palavra de Deus, vai vir maldição sobre você. Então é isso, meus irmãos. Você tem que entender que não é que a lei é maldita, é que na lei há algo lá prescrito a partir em Deuteronômio, a partir do verso 15, que se eu não cumprir, acabei de ler aqui agora, se você não cumprir, essas maldições virão sobre ti. E olha aqui no livro aqui do Tzadok, um pequeno trecho dele que eu vou ler aqui, sobre o que são obras da lei. Tá aqui, ó. Vou ler aqui a passagem de Gálatas. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yeshua, o Messias, temos também crido em Yeshua para sermos justificados pela fé no Messias e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aí o autor do livro fala, Paulo, ou Shaul, como você queira, usa a referida expressão para descrever o falso método de justificação, que é diametralmente oposto à fé em Yeshua. Para Saul, ou Paulo, as obras da lei não são mandamentos da Torá, porém uma heresia muito comum em sua época. Olha agora, a expressão obras da lei é um termo técnico teológico usado em um dos documentos do Mar Morto, chamado MMT, que diz: agora nós descrevemos para você alguma das obras da lei, aquelas que nós determinamos que sejam benéficas para vocês. Então está aqui uma parte de um documento histórico, que é os pergaminhos do Mar Morto, falando que as obras da lei são mandamentos que nós determinamos para vocês que vocês façam. Olha só aqui, aí ele coloca aqui, ó, embaixo aqui, ó, alguns exemplos práticos de obras da lei. Isso no judaísmo, tá? Tá aqui, ó. Esta obra da lei contém centenas e centenas de regras que não estão no Taná, ou no antigo, que você conhece como Antigo Testamento. Ao vestir-se e ao despir-se, não deve ficar nu, devendo despir-se debaixo das cobertas. Ao calçar os sapatos de cardaço, o procedimento é: primeiro se veste o pé direito, sem amarrar o cardaço. Depois se coloca o sapato esquerdo e amarra-se o cadarço esquerdo. Por fim, amarra-se o cadarço direito. É preciso atentar para não vestir duas roupas ao mesmo tempo. Então tudo aqui mandamento de homem. Agora só acrescentando, pode-se também pegar um mandamento da Torá e pode-se fazer uma obra da lei com ele. Eu posso pegar um mandamento que está na Torá, interpretar ele de uma maneira errada e falar, ó, vá lá e faça desse jeito que eu estou mandando você fazer, sendo que a Torá manda fazer de outro jeito. Então isso também é uma obra da lei. Uma interpretação errada daquilo que está escrito. E você mandar, pedir para alguém fazer. Ó, pratique dessa forma aqui. Está errado. Olha só, continuando aqui. Dentre outras coisas. O exemplo, muitos pastores evangélicos, você que é evangélico, já deve ter ouvido isso. Os mais antigos, né, era assim. A Bíblia proíbe que a mulher corte o cabelo e depile as axilas e as pernas. Quantas igrejas eu não fui antigamente, irmão, que as irmãs tinham mais pelo na perna do que eu. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia inteira, desde Gênesis até Apocalipse, lugar nenhum. Aqui, ó. Líderes religiosos da atualidade agem da mesma forma que seus pares do primeiro século. Criam mandamentos de homem e obrigam que as pessoas os cumpram. Então, obras da lei, meus irmãos, é mandamento de homem. Eu crio um mandamento e peço para que você cumpra esse mandamento. Porque Paulo não é doido, meu irmão. Minha irmã que está assistindo esse vídeo. Paulo em Romanos fala assim, justo não é o que ouve, mas é o que pratica a lei. Paulo também diz assim, a lei de Deus o mandamento é santo, justo e perfeito. Estou parafraseando aqui que eu não lembro. Em Atos 24, Paulo chega e fala assim,
eu adoro o Deus de nossos pais e sigo o caminho de acordo com a lei e os profetas. Paulo chega lá no livro de Atos, aí eu acho que é Tiago que vai ter com ele: ô Paulo, estão falando que você está pregando contra a lei, mas para provar que esse povo aí está mentindo, faz o seguinte, vai lá e faz o voto nazireado com esses dois varões aqui. Aí Paulo vai lá e faz o voto. Então, meus irmãos, obras da lei é mandamento de homem e lei é outra coisa. A lei, meu irmão, serve para te santificar. Quanto mais mandamento você cumpre, mais santo você fica. Isso é santificação, separação. É uma coisa muito simples. Aí as pessoas ficam aí, ai, pela lei, pelas obras da lei. A pessoa não sabe o que é obra da lei, não sabe o que é estar debaixo da lei e fica falando esse monte de coisa. A gente precisa, meus irmãos, hoje em dia não tem mais desculpa. Tem informação em todo lugar. É só você procurar no lugar certo. Aí você para com essa conversa que não dá mais para ter nem esse tipo de assunto. A nova perspectiva cristã está vindo aí, vai derrubar um monte de teologia furada que teve por aí até agora. Você tem que praticar a lei de Deus, sim. Porque em Apocalipse diz: aqui estão os que guardaram os mandamentos e a fé em Cristo. Você tem que guardar a lei, mas você tem que ter a fé em Cristo. Crer que Cristo veio, foi um enviado de Deus para salvar você. Através de Cristo você foi justificado. Aí você continua caminhando nessa justificação, que é o quê? Obedecendo a instrução de Cristo. Ah, então a instrução é de Cristo, não é de Deus? Não, é de Deus. Cristo mesmo fala: eu não falo o que eu quero, eu falo o que o meu pai mandou eu falar. E o que o pai mandou ele falar? Cristo mesmo fala: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-los. Ele fala: nem um tio e nem um jota passará dessa lei até que os céus e a terra passem. Sai na rua agora, meu irmão, vê se o céu passou e a terra passou. Não, né? Então a lei está em pleno vigor. Aí teve um doido uma vez que chegou para mim e falou assim: ah, então se a lei está em vigor, se eu pegar uma mulher em flagrante adultério, eu posso apedrejá-la. Eu falei: não, seu doido, você quer ser preso, doido? Fala para mim se você quer ser preso. Ele: mas por que? Você não falou que está em vigor? Eu falei: está em vigor, mas quem vai aplicar essa pena é o justo juiz, que é Cristo. E outra coisa, tem sinédrio hoje para você levar essa mulher e esse homem que estava em adultério para ser julgado pelo sinédrio? Não. Então como é que você vai apedrejar a pessoa? Você é doido? Tinha que levar a pessoa no sinédrio. Então, assim, tem certas coisas, né, que pelo amor de Deus, né? Então a lei está em vigor e quem vai aplicar vai ser o próprio Cristo. Então que nós andemos, nós fomos justificados em Cristo e que nós andemos nesse caminho de justificação todos os dias, dias após dia, praticando a instrução de Deus com fé em Yeshua. É isso, meus irmãos. Obras da lei são mandamentos de homem e não a Torá. Apesar que eu também posso tornar a Torá obras da lei. Quando? Quando eu interpreto ela de maneira errada e mando você cumprir daquela forma. Você entendeu? Então é uma coisa muito simples. Então o vídeo de hoje era esse, né? Se você gostou, se inscreva no canal para que, né, esse canal, esses vídeos possam chegar ao maior número de pessoas e compartilhe com outras pessoas. Então agora você entendeu o que é obras da lei. Obras da lei são mandamentos de homens. Pode ser mandamentos que não estão na Torá e o homem inventar alguma coisa para você fazer, ou então mandamentos que estão na Torá interpretados de maneira errônea e mandando você fazer também. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Em nome de Yeshua. Amém e amém.